Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio de Gestão Decodificada. Eu sou Bárbara Silveira, especialista em gestão empresarial, desenvolvimento humano e neurociência. Hoje a gente está aqui num formato completamente diferente, que vocês estão vendo, né? Mas é porque a gente está com uma proposta bem diferente, bem especial, que é para falar de mulheres, né? Que a gente ama. E num mundo tão competitivo, que a gente sofre tanta pressão, a gente precisa de um auxílio. E o programa de hoje é para te auxiliar nisso. Eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Mari Maciel, palestrante e mentora de mulheres. Mari, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Conta um pouco para a gente da sua trajetória, do seu currículo. Eu quero te agradecer primeiro pelo convite, Bárbara. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho um prazer enorme em falar com mulheres, para mulheres, né, sobre como a gente consegue ser mais, né, mais felizes, mais inteiras, mais presentes. E eu tenho como formação a biologia. Eu tenho licenciatura e bacharelado em biologia, fiz mestrado na área em genética, tenho uma especialização também em gestão e coordenação pedagógica. Então, nessa trajetória, eu acabei unindo aí ciência e saúde mental, que são duas coisas que eu gosto muito, e que eu gosto de trazer a humanização para esse assunto, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, dificulta muito processos que podem ser mais fáceis e mais agradáveis, e através das ciências, né, de como que a gente se comporta até como indivíduo mesmo, eu acho que fica mais fácil da gente colocar algumas coisas em prática. E conta pra gente, Mari, assim, essa experiência sua, eu vi que você tem várias formações no ramo, conta pra gente um pouquinho disso. Olha, eu decidi fazer biologia desde muito pequena. Isso foi uma escolha muito tranquila para mim. E fiquei sempre na parte técnica por muito tempo. Há 5 anos atrás, eu me tornei mãe de gêmeos. E aí, é um casal, um menino e uma menina, e eu vi a necessidade, assim, escancarada na minha frente, de ter ferramentas mais práticas, estratégias, né, para que eu pudesse lidar com mais respeito com eles e também me respeitar mais, estar mais inteira para poder cuidar deles. E aí, nesse contexto, eu comecei, então, a desenvolver a minha metodologia, né, a desenvolver essa questão da humanização que eu trago não só para mulheres, mães, mas também para empresas, para marcas. Hoje tem uma procura muito grande para esse tipo de abordagem, né? Porque eu falo que onde tem pessoas, a gente pode falar disso. Então, nas empresas, no mercado em geral, né? Como você bem disse, a gente vive momentos de muita competitividade, principalmente para as mulheres, né? Que a gente tem que conciliar aí carreira, filhos, autocuidado, porque hoje em dia a gente sabe mais do que nunca da importância disso. Então, eu sinto que unindo a biologia, a ciência, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, né, e tomei essa decisão desde muito novinha, com essas demandas que eu vim tendo enquanto mulher, unindo essas duas coisas, eu consigo proporcionar para mim, né, em primeiro lugar, porque eu acho que também é muito disso, né, a gente tem sempre aquela história assim, que a gente só consegue dar para o outro o que a gente tem. Exatamente. E eu sempre falo que isso é físico, não é nem muito metafórico, né, eu não vou conseguir te dar agora uma bola de basquete, porque eu não tenho aqui uma bola de basquete, então eu só consigo realmente te dar aquilo que eu tenho, fisicamente falando. E quando a gente extrapola e vai aí para a questão do respeito, né, da inteligência emocional, eu também vou conseguir lidar melhor com as outras pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja em qualquer tipo de relacionamento, se eu tiver em primeiro lugar esse cuidado comigo, né? Exatamente, Mari. E assim, para muitas empresas, ainda tem uma certa resistência, tem pessoas que acham que essa parte de saúde mental é frescura, né? E o que esse diferencial, assim, por que investir em saúde mental para essas empresas é importante? A gente, cada vez que passa, né, a gente tem percebido mais que a performance, ela tem sido uma coisa muito valorizada, principalmente nas empresas, né, e a gente tem conseguido performar mais por causa da tecnologia. Então, hoje, né, nós estamos aqui como superestrutura, a gente estava aqui antes nos bastidores, vendo todas as possibilidades para nos auxiliar.
Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a gente, sim, performa melhor por causa da tecnologia a nosso favor, mas isso coloca a gente num modo muito automático, no sentido de tentar acompanhar a velocidade disso. E aí o que a gente não pode esquecer é que, por exemplo, nas empresas, né, já que você tocou nesse detalhe, elas são feitas por pessoas. Né? Mesmo as empresas altamente robotizadas e automatizadas, elas ainda precisam ter o olhar, o cuidado de um ser humano para poder regular toda aquela estrutura. Eu falo que a própria inteligência artificial, a gente tem tanto medo, né? Algumas pessoas têm muito medo dela, falam, ai, como que vai ser? A gente não sabe o que pode acontecer, mas é muito importante a gente lembrar que foi a gente que construiu, foi a gente que, né, nós seres humanos, que organizamos isso tudo. A gente que ligou todos os pontos e fez com que isso tudo acontecesse. E a gente não pode esquecer que nesse formato, né, já falando aqui das empresas, a gente também tem uma IA, que é a nossa inteligência ancestral. E a nossa inteligência ancestral, ela diz que nós temos comportamentos humanos que são enraizados, eles são evolutivamente selecionados. Então, tem coisas que a gente ainda continua fazendo por uma demanda de código genético mesmo, de uma coisa que está registrado na nossa memória de espécie, né, enquanto espécie animal, né, que a gente muitas vezes esquece disso, justamente por esse excesso, né, esse caminho de tecnologia tão rápido que a gente teve. Então, as empresas, às vezes, estão com o foco muito virado para essa performance nesse sentido, ligada à tecnologia, ligada à busca por resultado, e aí tem a falsa impressão, né, das empresas que eu trabalho, dos líderes, que olhar para a saúde mental é como se fosse assim, eu vou perder tempo com isso. Eu vou perder o tempo de um possível resultado, eu vou prejudicar a minha performance nesse lado aqui, porque eu vou estar olhando para esse lado aqui. Então, eu não tenho tempo para fazer isso. E aí, o meu trabalho é justamente mostrar que na verdade, não demanda tanto tempo assim, não precisa ser uma coisa que vai desestruturar a empresa de uma forma que vai abalar tanto assim, né, a performance da empresa, os resultados, que muito pelo contrário, essas pequenas pausas, essas intervenções com constância, elas ajudam muito mais nessa conquista empresarial, né? E tem algum mito, assim, que você já quebrou em alguma empresa, que você mostrou pro líder ou pro gestor, que aquilo ali que é necessário, né, que ele tinha enraizado isso nele, essa questão desse mito sobre... O mais comum deles, que acontece quase em todas as intervenções, né, nas empresas, é que os líderes pensam assim, o pessoal não vai engajar, vai ficar no celular, não vai, né, porque as abordagens, elas têm essa característica de trazer para a presença mesmo, né, de trazer aquele colaborador e até mesmo aquele líder, né, porque a gente tem que trabalhar a empresa como um todo, para a presença. Então, falar, eu penso, que é isso, imagina, o pessoal vai ficar no celular, pode ir lá tentar, às vezes tem até uma coisa assim, sabe, pode ir lá fazer, mas eu acho que não vai dar muito certo. E aí, quando começam a chegar os feedbacks, quando começam a chegar os agradecimentos, né, dos líderes, dos colaboradores, até por um tempo de pausa, sabia, Bárbara, assim, de que fala, nossa, eu precisava desse tempo de pausa e não tinha percebido. E como eu tenho essa preocupação muito grande com a humanização, né, falo que dentro do meu trabalho unindo com a biologia, eu trago sempre essa história de que temos que lembrar que somos humanos. E por sermos humanos, nós temos algumas similaridades que nos colocam nessa caixinha, ser humano, mas ao mesmo tempo é uma espécie que a gente foi se individualizando de formas muito bonitas também, né? Sim. Cada pessoa tem um dom para fazer uma coisa diferente, então essas pausas, elas também servem para valorizar essas coisas, né? Mas o mito, ele cai por terra muito rápido, assim, porque quando a pessoa se sente vista, né, amparada, enxergada pela empresa, com esses momentos de pausa, podendo compartilhar mais, né, e sabendo que aquilo não vai agregar para ela somente no ambiente de trabalho. Porque quando a gente trata, né, essas questões pensando no ser humano, ele não consegue dividir assim, aqui no trabalho, então eu vou colocar em prática tudo que a Mari está me ensinando e em casa eu vou fazer tudo ao contrário. Isso acaba se espalhando ali pela vida pessoal, né, social. Exatamente, né, Mari? E assim, eu vivi muito isso na pele, de trazer
a parte do trabalho para dentro de casa, mas só que eu comecei a ter uma energia muito masculina, porque aí a gente não sabe separar. Por isso que nós, mulheres, precisamos desse trabalho que você faz dentro das empresas. Por isso que isso é tão importante, né? A gente tem um diferencial muito grande que é necessário, mas com nossas habilidades femininas. A gente não precisa mudar o que a gente é para poder estar ali e desempenhar um bom papel, que é o que a maioria das mulheres hoje acham que é necessário, né? De assumir uma postura mais masculina para poder impor e às vezes distorcem totalmente o que é a essência dela e vivem numa questão comportamental que atrapalha ela. Sim, porque existe a biologia por trás, né? E aí, de novo, eu reforço, eu sou apaixonada, né? Eu falo que quando a gente tem um propósito, a nossa boca saliva, né? A gente fica com a boca cheia de água. Então, quando a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, eu falo que o propósito tem sabor, né? Tem gosto. Então, eu gosto muito fico realmente com a boca cheia d'água para falar que a gente tem, que essa história da biologia, ela é muito forte, né? Principalmente nessa questão que você trouxe muito bem, porque a gente tem características enquanto mulher, enquanto ser humano mulher, tanto hormonais como comportamentais, que dão para a gente talentos e qualidades diferentes dos talentos e qualidades masculinos. Não quer dizer que a gente não possa ocupar os mesmos cargos, muito pelo contrário, mas que nós vamos ter olhares diferentes para a mesma situação. E isso muito por uma formação, constituição biológica mesmo, né? Então, eu falo que não tem como a gente fugir disso. É a mesma coisa da gente querer desligar a gravidade. Falar, não, agora eu não quero respeitar a gravidade mais e vai sair todo mundo voando. Tem algumas leis que a gente está realmente subordinada a elas, né? Sim. Eu não me atrasei aqui hoje porque a gravidade estava desligada aqui no cruzamento da avenida e estava todo mundo voando. A gente tem essa lei, tanto é que ela chama lei da gravidade. Então, a gente tem essa história do código genético que ela é muito forte, e é justamente ele que determina essas diferenças comportamentais, estruturais, hormonais, emocionais, em homens e mulheres, né? Então, a humanização, ela também faz parte, né, do processo de humanização dentro das empresas, entender essas diferenças e trazer o melhor de cada um dos indivíduos, né, sejam os colaboradores, os próprios líderes, porque tem uma questão também, né, da liderança estar muito preocupada com tantas coisas que ela talvez é a última a se cuidar. Sim. Emocionalmente, né, fisicamente, enfim, nos 4 pilares que eu trabalho na minha mentoria, que é o emocional, o físico, o mental e o espiritual. Geralmente tem essa história também, me lembrei desse outro mito, de que os líderes, eles não têm menos tempo ainda para resolver esse cuidado do que os próprios colaboradores, né? É muito bacana isso, né? Eu separei até uma pergunta aqui para você. Sim. Como marcas de moda, beleza, estética e até serviços têm buscado seus talks para criar momentos intimistas e mais profundos com seus clientes? Pois é, porque tem bastante essa demanda por humanização dentro das empresas, né? Até por essa questão da NR1, que vem trazendo para a gente essa parte agora bem mais estruturada, né? Dos cuidados psicossociais com os colaboradores, mas tem também essa outra vertente do meu trabalho, que ela vem muito forte, tem tido uma procura bem bacana justamente desses setores, né? Das marcas, sejam elas de acessórios, de roupas, né? De joias, muito forte, querendo levar uma experiência diferente para o cliente. E hoje em dia, assim, principalmente acho que depois da pandemia, tem tido muito essa procura por esse cuidado. As pessoas perceberam como que a vida é frágil, né? Tão frágil que a gente precisou se trancar, ficar todo mundo em casa, porque precisávamos cuidar daquilo de uma forma mais atenta. Então, depois da pandemia, muita coisa mudou. E a procura, né, por bem-estar, por autocuidado, ela tem sido uma busca muito recorrente. Até porque
serviço, compra de produtos, a gente faz isso de uma forma rápida através da tecnologia, né, dos e-commerces, dos sites. Então, a gente tem, a população em geral tem acesso hoje muito rápido ao produto e ao serviço também. A gente consegue fazer tanta coisa online, né, no formato digital, mas as marcas, elas têm percebido essa demanda, né, por essa proximidade, por um contato, por uma experiência diferente. E aí eu entro, então, também com essa parte de humanização, com esse olhar um pouco diferenciado para trazer essa experiência, né, para esses lojistas que têm me procurado, como no formato de um talk mesmo, uma coisa bem descontraída, né, bastante acessível. Mari, só te interrompendo um Claro. pouquinho, para o pessoal que está nos assistindo, que ainda não... Porque hoje a gente está cheio de palavras americanas, né? Explica para o pessoal o que é o talk. O talk, tá? O talk. Tá, vou explicar. Seria, por exemplo, uma marca de roupa vai fazer uma ativação da marca, né? Vai fazer um coquetel, um evento, um lançamento para uma coleção nova de verão, tá? Uhum. E aí eu estou presente nesse momento. A gente tem um momento de troca, de conversa, então a gente fica sentado como estamos aqui, porque é realmente um momento que a pessoa precisa de bastante conforto para que ela se conheça melhor. E aí eu vou trazer vários aspectos, né, da minha mentoria, do trabalho que eu faço, mas de uma forma mais dinâmica, para que aquela pessoa saia com a sacola cheia, não só de roupas, de acessórios, né, de compras de produtos, mas para que ela saia com a sacola cheia de entusiasmo, de encantamento pela vida, pelo corpo, sabendo que é possível, né, que é capaz, que ela é capaz de cuidar dela mesma, né. Essa história do autocuidado, ela tem, às vezes, um certo... as pessoas pensam que autocuidado precisa ser uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, ou que eu preciso ficar meditando, que eu preciso gastar dinheiro. E o principal objetivo desse talk é trazer de uma forma muito dinâmica e muito leve a percepção para os clientes daquela marca, né, que está me convidando, de que a leveza ela também é personalizada. Que cada pessoa que está ali dentro tem uma forma de se sentir melhor, de se cuidar melhor. A beleza é uma das formas de fazer isso, né? O autocuidado com o corpo mesmo físico, que é um dos 4 pilares. Então, esse talk é justamente essa conversa mais rápida, assim, não é um formato de palestra, não é um formato de mentoria, né, que são outros serviços que eu também tenho, mas que possibilita que as pessoas saiam com a sacola cheia de entusiasmo, né, de encantamento pela vida também. Gente, eu tô, assim, apaixonada. Vamos participar. Vamos, vou te chamar. Vamos. Agora, eu queria saber de você, muitas empreendedoras líderes... te procuram, né? Você atende muitas mulheres que são empreendedoras e líderes. Quais são as maiores dores dessas mulheres? A principal e a primeira delas é uma culpa de não conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de que nessa fazeção, além dessa fazeção, às vezes se perder. Saber que poderia estar performando melhor, saber que poderia estar entregando mais, né, tendo mais resultado, inclusive, mas além do resultado, saber que poderia estar mais disponível, mas não conseguir fazer isso. E qual que é a minha suspeita, né, que eu sempre trago para elas, é a busca por um autocuidado alheio, por um autocuidado, assim, eu vejo nas redes sociais, em algum lugar, uma pessoa que se cuida assim, e eu vou tentar me cuidar daquele jeito também. Então, por exemplo, até mesmo o esporte, né, o cuidado físico, que seria o primeiro pilar da minha metodologia. Às vezes tem alguns que ficam na moda por um tempo, né? A gente tem aí a época do beach tênis, todo mundo faz beach tênis. Depois tem a época que o surf é super legal, aí a gente não pode porque mora longe da praia, é mais difícil. Mas tem a época que o surf é muito legal, então às vezes mirar no cuidado de outra pessoa e achar que aquele é o cuidado, porque eu sou bombardeado por isso de diversas formas, e ter essa frustração de não conseguir colocar aquilo em prática. Então vai acumulando um monte de coisa, porque como a metodologia ela trata desses 4 pontos, então eu posso até estar com um dos níveis, né, de autocuidado em dia, mas se os outros 3 não tiver, isso não se sustenta. Então eu percebo essa dor assim, grande de, às vezes, saber que precisa, mas não saber como fazer. Isso é fundamental, né?
Era até a minha próxima pergunta, você já até respondeu ela. Na sua visão, qual o maior erro que líderes e empresas cometem quando tem que cuidar de pessoas sem essa metodologia? Sem uma metodologia, né? Sem um processo, né? Isso. Para mim, o principal erro é não ter constância. Porque rotina é uma coisa. Então, o funcionário, né, já que a gente pode dar o exemplo da empresa, o funcionário chegar e ter aquela rotina, ele chega, ele liga o computador, ele precisa atualizar uma tabela, ele precisa fazer aquela rotina. A sequência do processo, ela pode estar bem estabelecida, mas tem constância. Ele faz isso todos os dias. E isso a gente está falando de coisas técnicas. Agora, quando a gente vai para essa área do autocuidado, da saúde mental, quando não existe o processo, não existe a metodologia, tem o perigo de fazer só quando acontece uma coisa mais grave. Só quando um funcionário apresenta um quadro de burnout. Só quando vários funcionários são afastados por algum tipo de adoecimento, porque o corpo dá sinais, né? Então tem isso também, a performance não é só trabalhar mais, trabalhar melhor, é não se afastar, por exemplo, do trabalho por longos períodos, justamente por não estar com o autocuidado em dia. Então, quando não tem constância, que é diferente de rotina, eu acho que esse é o maior pecado. É o principal erro. E a metodologia, o processo, ele traz isso, né? Então, identificar qual que vai ser o melhor intervalo para aquela empresa, se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, se vai ser mensal, né? Às vezes a gente precisa começar com a recorrência do mensal, até para quebrar um gelo com a própria diretoria, sim, com a própria liderança, para a gente começar a trazer os resultados, e aí os resultados vindo, a gente começa a diminuir esse intervalo para quinzenal, semanal, até a gente chegar numa constância que é exatamente essa, não deixar para resolver quando já está muito difícil, quando exatamente, já tem situações muito complicadas. Eu acho que tem muitos líderes que utilizam indicadores da forma errada, né? Sim. Eles acham que performar vai ser só entregar, e esquece do outro lado, que é esse lado de humanização, né, das pessoas. Isso é primordial. E a gente não pode esquecer que essas pessoas, elas trazem elas não deixam a bagagem pessoal e social em casa para ir trabalhar. Então é muito comum nessas intervenções nas empresas, principalmente nas intervenções individuais, uma pessoa trazer um problema familiar grave, se emocionar. Então são coisas que às vezes até em grupo a pessoa, né, ela tem já condições de dividir isso, né? E aí outra pessoa fala, nossa, eu estou passando pela mesma coisa, mas às vezes no ambiente de trabalho, naquela necessidade dessa performance que você falou, isso é deixado de lado. E a gente não pode esquecer, né, nunca de que as pessoas têm, enfim, todas essas camadas, porque né? Às vezes a gente só, o líder ou o empresário, ele só quer a entrega, né, mas ele esquece do principal, até mesmo para poder estar com aquele colaborador por muito tempo, né, tá trabalhando de uma forma, motivando as demais pessoas que estão ao redor dela, porque se você tá bem, você irradia isso ao seu redor. Sim. Agora, se você tá mal, aí você vai atender um cliente mal. A percepção, é uma cadeia, né? É uma percepção. Às vezes a gente chega num ponto, porque a mente mente, né? A mente mente muito, né? À toa que ela tem esse nome. Mas ela faz parte de um corpo que às vezes não consegue burlar tanto assim aquela situação, né? Então, às vezes a mente está forçando para que você fale alguma coisa de uma maneira mais suave, mas você está tão cansado, tão estressado para conseguir fazer aquela entrega da forma que foi te pedido, que às vezes o seu corpo responde de outra forma. Então, os gestos ficam mais agressivos, né? O autocuidado físico, ele cai. A pessoa, né, começa a trabalhar com um semblante de mais cansada, e vai justamente o contrário dessa história da performance, porque se a gente for falar aqui performance como entrega, se esse colaborador adoece com muita frequência, ou se ele não trabalha direito, porque ele está com dor de cabeça, ou com questões importantes que ele não consegue lidar de outra forma, ele não vai entregar. Ou porque ele vai estar afastado por um atestado, ou porque lá mesmo ele não vai estar rendendo. E hoje a gente ainda tem um outro ponto,
que eu vou colocar também aqui na roda, que é a história do home office, que é a performance do home office. As empresas agora parece que querem voltar todo mundo para dentro do presencial, porque percebem que a entrega do home office ela é diferente. Porque justamente no home office essa mistura de pessoa jurídica e física, né, de CPF, CNPJ, ela fica maior. Então, as demandas familiares e sociais, elas entram mais. Não quer dizer que elas não possam entrar, mas é preciso mais um degrau, né, de cuidado para a gente poder entender e conseguir trabalhar isso. Perfeito. Bom, agora a gente vai entrar na parte de práticas que geram transformação real. Tá. Vamos lá. Vamos lá, adoro. O que uma empreendedora ou profissional pode começar a fazer hoje para ganhar bem-estar imediato e performar melhor? Tá. O ideal seria que ela me procurasse. Exatamente. Mas eu vou dar umas dicas. O ideal é entender que você não é todo mundo. Você tem as suas peculiaridades, o seu corpo gosta de ser cuidado de uma forma, a sua mente gosta de ser cuidada de uma forma, as suas emoções precisam ser trabalhadas de uma forma e a sua espiritualidade também precisa ser cuidada de uma forma que é sua. Então, eu acho que o principal, assim, prestar atenção nesses 4 níveis, nas coisas que te fazem bem. Então, no físico, na história do exercício mesmo. Sei que a gente já está cansado de saber. Que exercício físico é importante, que tem que fazer para o corpo, para a gente envelhecer com saúde, bem. Entender qual é o exercício que faz bem para você, porque para mim, por exemplo, eu adoro nadar. Então, não é sacrifício nenhum nadar às 6 horas da manhã, às vezes com o aquecedor da piscina quebrado. Nossa. E eu tô lá achando ótimo. Ao passo que fazer musculação para mim é uma tortura. Eu vou, mas eu não gosto. Então, começar a perceber, principalmente através do corpo, se eu estou na academia e aquilo me traz rigidez, se eu fico tensa, se eu travo minha mandíbula, se toda vez que antes de ir para a academia me dá uma dor no estômago, a mente mente, mas o corpo não. Sim. Então o corpo vai dar sinais para essa empresária, para essa mulher, para essa mãe, das coisas que ela gosta ou não de fazer, porque às vezes a gente faz porque alguém falou que era bom, para agradar a nossa família, e a gente não tem ideia do que realmente a gente gosta de fazer, né? Pode ser jogar beach tênis, pode ser nadar. Então, prestar atenção em qual o cuidado físico que você gosta, por mais que ele seja uma coisa esquisita para algumas pessoas, tipo correr 4 horas da manhã na rua, é o que você gosta de fazer, tá tudo certo. Prestar atenção no segundo nível, que é o mental. Então, entender e perceber quando você fica com a cabeça desligada. Eu brinco e falo que é a sensação de colocar um cano assim na cabeça e esvaziar. Mariana, eu não sei, eu não tenho essa sensação. Minha cabeça é muito acelerada, a impressão que eu tenho é que eu fico assim o tempo todo, nem quando eu estou dormindo eu desligo. Então, comece a perceber. De novo, a minha dica principal é percepção. Às vezes parar e falar, menina, eu fiquei 2 minutos, parece que a minha cabeça desligou, quando eu estava vendo novela, quando eu estava nadando. Eu gosto da natação para mim, porque é uma prática que alia 2 autocuidados meus, que é o físico e o mental, que quando eu estou na piscina eu não penso em nada. Sim. Perceber como você cuida das suas emoções. Essa parte aqui, o ideal é ter uma ajuda mesmo, né, de um especialista. Mas perceber, assim, com quem você gosta de conversar mais, qual tipo de prática que você usa para organizar suas emoções, entender o que faz sentido para você. E o espiritual, que seria o 4º pilar, que é, para algumas pessoas, a busca pela religião, né, para uma religião específica, mas aqui dentro da minha metodologia é pensar no que te dá a sensação de vida. O que te dá aquela sensação assim, nossa, tô vivo, tô viva, que às vezes pode ser conversar com um amigo, pode ser ver uma paisagem bonita. Então, começar a perceber essas, assim, quando a boca enche d'água e o coração fica quentinho, eu gosto de trazer essa visão de espiritualidade, assim, de como que a nossa alma fica feliz. Mari, você foi falando, foi passando um filme na minha cabeça. Porque em 2019 eu tive um AVC. Graças a Deus não teve nenhum trauma. Assim, nenhuma consequência. E por que eu tive?
porque o que eu fazia, eu não estava feliz com o que eu fazia. Sim. E foi justamente o que você colocou, né? A mente mente, mas o corpo fala. E o corpo falou. E parou, falou, vamos parar, porque não tá rolando. Parou, exatamente isso que você colocou. Então a gente tem que se policiar muito. Isso é um tema, assim, que é muito importante para nós mulheres, porque a gente precisa se cuidar, precisa entender que às vezes aquilo que você tá passando não é normal. Sim. Né? E quando você falou, foi como se fosse um diagnóstico, assim, completo das coisas que foram acontecendo ao longo desse período. Mas, assim, é fantástico. E o nosso corpo, ele dá sinais, não tem jeito. E ele dá sinais nesses 4 níveis. De quando tá bom e de quando tá ruim também. Essa parte que você me falou também de desligar a mente, às vezes eu estava no meio de uma negociação ou de uma reunião, do nada, fazia assim, eu desligava assim, o que eu tava falando mesmo, sabe? E eu não entendi o porquê. E depois de um tempo que eu abdiquei disso, né? As coisas foram voltando ao normal, mas eu comecei a duvidar até da minha capacidade. Sim, e tem esse desligamento, assim, que dá por excesso e por estafa mesmo, porque é como se o corpo... eu não gosto muito dessa analogia, não, mas ela é muito fácil de entender, que é como se fosse uma máquina, né? Quando ele superaquece ou quando ele está em trabalho extremo, ele vai desligar. Então, algumas pessoas falam assim, eu adoeci porque eu comi uma comida estragada. Às vezes foi mesmo, mas vamos dar uma olhadinha como que você estava nas últimas semanas antes disso acontecer. Às vezes, aquela comida que você ingeriu que não estava muito boa, ela foi só a gota d'água para o seu corpo falar assim, agora chega. Porque você não está prestando atenção nem no que você está comendo. Porque, evolutivamente falando, é isso. A gente precisava ficar atento ao que a gente ia comer. Porque tinha muita fruta, muita planta venenosa. Então, não podia sair comendo qualquer coisa, né? E essa história, então, esse desligamento, ele pode ser realmente de um basta do nosso corpo, que fala, não aguento mais. Como pode ser também uma coisa benéfica, né? Que aí é o que eu trago aqui já mais no meu trabalho, de esvaziar a mente, por quê? Corpo e mente estão conectados, a gente não consegue desatarrachar a cabeça da Bárbara e colocar em cima da mesa e falar, agora o corpo vai descansar dessa cabeça que não para de pensar. Eles estão conectados. O corpo, ele, por aquele DNA que a gente estava falando lá no começo, ele tem os mecanismos dele de fazer digestão. Então, a gente tem essa seleção alimentar que a gente não sai comendo. Se a gente pega uma comida que está com um cheiro estranho, a gente não come. O nosso corpo tem essa inteligência. E depois ele vai seguir todo o processo dele lá, que todo ser humano faz. E depois tem as necessidades fisiológicas, enfim. A mente não funciona assim. Às vezes a gente ingere, consome informação que a gente não gostaria. Às vezes você está sentado em algum lugar público, você está escutando a conversa de alguém em volta, num voo, num café, que tem uma conversa em volta que não está legal, que não te agrada, mas não tem como você desligar, a não ser que você levante e vá embora. Então, às vezes você acaba consumindo esse conteúdo que você não queria, e a mente não faz digestão sozinha. Ela vai acumulando. Então, esse autocuidado mental, né, de esvaziar a mente, ele é necessário, porque a gente precisa fazer isso de forma ativa, ela não faz isso sozinha. Quando a gente dorme, é uma forma que o nosso corpo tem de fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente sonha, a gente vai criando outras estruturas ali dentro dessa mente que é muito ativa, né? Porque foi ela que trouxe a gente até aqui. Sim. Né? A nossa inteligência enquanto ser humano, o tamanho do nosso cérebro, enfim, várias coisas foi que trouxeram a gente até onde a gente está, né? Perfeito, Mari. E assim, tem as práticas, né, do Moradas. Sim. Que é corpo, mente, emoção e espírito. Sim. E cada uma tem um detalhezinho que a gente pode fazer. Dá pra gente um spoilerzinho? Vou contar. Moradas é o nome da minha mentoria, né? Ela tem esse nome porque eu entendo que nós somos, cada um de nós, cada uma morada, né? E aí, enfim, quando chegamos aqui, né, quando nós mulheres ficamos grávidas, temos filhos, a gente tem a nossa morada compartilhada por um tempo, né, com esse bebê. Depois da chegada desse bebê, mexe com a morada toda, né, da casa, tanto a casa física quanto a casa emocional. Então, até na questão empresarial mesmo, na questão dos toques, né, quando uma loja
convida um cliente para uma ação, para um contato mais próximo, para uma experiência, é importante que a marca entenda que está lidando com várias moradas diferentes, com várias pessoas diferentes, tanto é que existem vários tipos de roupa, várias opções de joia, né, várias opções de café, chocolate, porque somos todos, temos vontades diferentes, né, interesses diferentes. E na empresa a mesma coisa, lembra que eu falei de misturar que é uma casa grande onde tem o cômodo profissional e onde tem o cômodo pessoal e social. Então dentro do Moradas tem esses quatro cuidados, né, que seriam esse cuidado físico de entender que é uma morada mesmo, a gente ocupa um espaço, eu estou aqui ocupando um espaço na minha cadeira, você está aí ocupando um espaço na sua cadeira, os meninos que estão aqui ajudando a gente, então a gente ocupa um espaço no planeta, e entender que essa ocupação, ela precisa ser cuidada, ela se desgasta como uma estrutura de uma casa, se a gente for fazer analogia, né? Então, falando na questão física disso, na questão, na parte mental, que a gente precisa, a gente tem essa capacidade, né, de estruturar essa morada com os nossos pensamentos, com a nossa inteligência, com as relações que a gente tem, como isso impacta, né, na nossa estrutura enquanto pessoa. Então, entender as coisas que me agradam, as coisas que me desagradam, aonde eu tenho talentos, aonde eu preciso da ajuda de outras pessoas. Na parte emocional, entender, né, que esse é um dos pilares. Se a gente pensar numa morada, né, que tem os 4 apoios ali para que ela fique de pé, então esse seria o terceiro apoio, entender que, diferente de outros seres vivos que dividem o planeta aí conosco, apesar de em alguns momentos a gente achar que a gente está sozinho, a gente achar que é só a gente, assim como outros seres que dividem o planeta com a gente tem essa diferença, na verdade, que a gente tem as emoções. Nós somos o único ser que sabe que vai morrer. Os outros, eles fazem muito por código genético, né, por instinto animal, as plantas, mas nós temos esse conhecimento. E como isso impacta na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas emoções, porque a gente lida, né, com esses sentimentos o tempo todo, então esse é um pilar muito importante dessa morada individual e pessoal. E por último, a questão da espiritualidade, porque eu falo que de corpo, né, se a gente pegar lá o primeiro, o corpo e a mente, vou pegar os 2 primeiros, eles estão muito condicionados por essa estrutura genética, formados por essa estrutura genética. Então, somos todos muito parecidos, né, todo mundo tem a dinâmica humana ali muito parecida, de necessidade corporal, de ter que dormir, tem que comer, né, tem que beber água, que é muito importante, precisa se higienizar. Então, tudo isso a gente já está estruturado. Mas, enquanto espécie humana, a gente tem essas outras 2 pilares aqui que são muito únicos, que é o emocional e, por último, o espiritual. Então, é esse espírito, é essa alma que vai dar vida para esse corpo, que é igual, que todo mundo opera igual, mas que o da Bárbara é de um jeito, da Maria é de outro, e das outras pessoas é de outro jeito, justamente por essa parte que é a parte que dá vida para o nosso corpo, sabe? Eu sempre falo que o código genético, né, o DNA, ele dá vida para o corpo físico, e a espiritualidade preenche a alma. Então, a gente perceber, né, a importância desses 4 pilares estarem alinhados para a gente sustentar essa morada nossa aqui nesse planeta. Perfeito, gente, olha para você ver, eu já descobri que eu preciso dessa mentoria. Sim, vamos marcar assim que acabar. Mari, você já acompanhou empresas ou mulheres que transformaram radicalmente a forma de viver e trabalhar ao aplicar sua metodologia? Conta um pouco dessas viradas de chave para a gente. É interessante porque como a gente tem essa inteligência e como eu estava falando antes, como a gente tem essa inteligência ancestral, né, que é a nossa IA, que a gente lá no fundo, em algum momento, a gente sabe que se a gente se respeitar, as coisas vão funcionar bem melhores. Então, as viradas de chave, ao contrário do que existe aquele medo e aquele receio no começo, de que pode ser perda de tempo, de que eu preciso me preocupar com outras coisas e não com isso, elas se transformam muito rápido.
Porque o retorno, ele é muito rápido. Quando a gente respeita a nossa individualidade, isso vem para a gente de uma forma, assim, avassaladora. Vem realmente, é perceptível. Então, eu acompanhei uma vez, na verdade, foi uma mãe. Ela me procurou trabalhando de home office, bem nessa mistura aí da morada social, né, com a morada profissional. E estava assim, um caos, ela não entendia muito bem por que ela não conseguia fazer as coisas, ela fazia vários movimentos e não resolvia. E aí a gente sentou, conversou, e é importante nesses momentos avaliar todos os detalhes, porque às vezes é assim, o horário do almoço. Se a gente muda, desloca ele um pouquinho, as coisas melhoram, porque se deslocou o horário de almoço, porque ela consegue dar uma caminhada. É naquele horário que ela vai dar uma caminhada. E aí, naquele horário da caminhada, ela vai ouvir um podcast e ela vai fazer o autocuidado dela mental, de dar uma esvaziada, né, nos pensamentos e tudo. Então, a gente perceber, né, junto com a pessoa que está me procurando, né, quais são os pontos de ajuste mais rápido e que vão trazer benefícios maiores. Qual o ponto que a gente consegue ajustar sem grandes esforços e que às vezes ali com ele vem 2, 3 autocuidados ao mesmo tempo. Então esse caso dessa mãe, eu me lembro que foi assim, um ajuste do horário da funcionária com o horário dela. E a gente inverteu, assim, chegava muito cedo e aí começou a chegar um pouquinho só, 1h30, para sair 1 hora mais tarde, para que nesse tempo ela conseguisse fazer a caminhada e às vezes conseguisse fazer uma unha, que era uma coisa assim que para ela fazia muito sentido e ela ficava frustrada, trabalhava no computador, olhava o tempo todo a mão digitando, com a unha por fazer. Então assim, às vezes são ajustes, mas que na correria, e aí eu dei um exemplo de pessoa física, né? Mas na empresa a mesma coisa, às vezes a posição de um ar-condicionado, que a gente olha e fala, gente, mas esse funcionário aqui vive doente, e aí um outro lá encalorado que fica pedindo para subir o ar-condicionado o tempo inteiro, vamos tentar trocar eles de posição? E é exatamente isso, não achar que precisa ser assim, sentar todo mundo para fazer yoga, meditar, parar a empresa inteira, não é isso, às vezes é parar para ouvir as individualidades de cada um, para que a gente consiga fazer essas viradas de chave, às vezes com esses movimentos, mudar funcionário de lugar, perceber o que está faltando na constância, né? Na rotina que já existe, mas uma rotina sem constância, por exemplo. Uma reorganização. Uma reorganização que às vezes precisa vir de um olhar de fora, e uma reorganização muito pautada na humanização, porque o meu trabalho de humanização é esse, é lembrar para as pessoas, em qualquer lugar que elas estejam, seja nas empresas, sejam as mães que me procuram, as mulheres empreendedoras, as marcas que me procuram para os talks, né? Essa abrangência toda, que eu fico muito feliz de poder falar de saúde mental em todos esses segmentos, de todas essas formas. Então, seja em qualquer uma dessas formas, saber que é possível de ser feito e que às vezes o ajuste é muito pequeno, não precisa de grandes movimentos, né? Que às vezes eu acho que isso também é um mito, porque está muito alinhado ao medo do novo. E é tão necessário, né, Mari? Porque, assim, às vezes você está tão ali imerso na rotina que você não consegue ver o que precisa ser ajustado. E aí, com a sua ajuda, a pessoa consegue organizar as coisas e fala assim, gente, como que eu não vi isso antes, né? A gente precisa do olhar do outro. Precisa. E às vezes até porque essa pessoa que é responsável pelo ajuste, ela também está precisando de se cuidar. Né? Lembra que eu falei bem no começo, assim, eu não consigo te dar o que eu não tenho. Então é muito difícil para um corpo em níveis muito altos de ansiedade e de estresse desviar a atenção para isso, né? Porque a sensação que eu tenho nesses momentos é de que eu tenho que me preparar ou para correr, para fugir, ou então eu posso morrer, né? E aí, por poder morrer, eu tenho que lutar. Que é, de novo, essa história desse código genético tão bonita aí, que é essa lei maior que a gente não pode ficar livre dela. Então, antigamente, há muitos anos atrás, a gente tinha aquela história mesmo desses perigos reais, dos animais, dos predadores. Então, a gente tem essa informação no nosso DNA porque nós tendemos à vida. A gente quer viver como espécie, a gente quer sobreviver. Qualquer espécie quer.
e faz de tudo para que isso aconteça. Só que nos tempos de hoje a gente não tem mais aqueles desafios, mas por incrível que pareça, Bárbara, a gente tem mais desafios, mais convites para essa rota de luta e fuga do que a gente tinha antes. Porque antes a gente não tinha tanto estímulo, né? Hoje em dia, às vezes, para uma pessoa, o trânsito pode levar a um nível de estresse que a sensação que ela tem no corpo, hormonal e biológica, é de que ela tem que lutar ou fugir. É a mesma, porque o corpo ele não entende, ele aciona a via biológica, essa aí, de lutar ou correr. Então a pessoa está no trânsito, ou está no trabalho, cheio de coisa para fazer, não consegue se organizar, os funcionários adoecendo, sabendo que precisa cuidar agora dessa história, por causa também, além disso, por causa da NR1, porque agora ainda é outra lei, né? Mais uma lei que a gente precisa ficar atento. Então, não consegue, porque o corpo está preso naquela sensação de assim, biologicamente falando, eu preciso me preparar para lutar ou para correr. E para lutar e para correr, eu preciso de quê? Perna. Perna e braço. Então o sangue sai daqui e vem para os membros. Se não tem sangue aqui, eu não vou raciocinar direito mesmo, não. Aí falta energia. E o que é mais interessante aqui, aí do que você falou e que veio para mim como insight, é porque às vezes a gente tem esse olhar para a empresa, que a gente precisa às vezes de um conselho consultivo dentro da empresa, mas eu não tinha essa visão que às vezes você precisa desse olhar no CPF, Sim. Na sua vida pessoal, que foi o caso que você contou pra gente, da mãe, que foi um ajuste de horário que já melhorou a qualidade dela de vida e fluiu mais aquilo ali para ela na rotina dela. Sim, né? E consequentemente ela trabalhava melhor, porque como ela trabalhava de casa, então ela trabalhava melhor. Mas é exatamente por isso, a frustração, ela também, em alguns momentos, ela pode acionar essa mesma rota, sabe? Esse mesmo mecanismo que o nosso corpo entende como uma necessidade de se proteger. Exatamente. E aí na proteção eu fico armado. Né? E a gente às vezes se frustra por coisas que têm soluções. Sim. Né? Com o olhar do outro, a solução é muito mais prática. Porque é isso, o corpo está estressado, né? Como quando a gente faz essa sequência biológica, né, que dessa tentativa de sobrevivência, libera bastante hormônio. E num determinado momento, se esse hormônio fica com uma carga muito alta, ele passa a ser até um veneno, se a gente poderia dizer assim, sabe? O corpo fica estressado pelo excesso daquela substância. E aí ele não consegue resolver, como se ele ficasse viciado naquela rota. Meu corpo acha que isso é o normal. Então, boa parte também dessas intervenções, Bárbara, ela é fazer com que o nosso corpo lembre de que existe o outro normal. De que estar nessa constância, nessa defesa constante, não é necessário, que a gente pode relaxar. Que hoje em dia não tem um tigre dente de sabre na porta da nossa casa, pronto para atacar a gente, que a gente só vai ali, que a gente não precisa matar ele para comer, que a gente vai no supermercado e compra carne. Exatamente. Mas o nosso corpo, às vezes, ainda aciona essa rota com tanta rapidez, porque isso é de muita inteligência, só que a gente não precisa ficar nessa rota, não. A gente pode mostrar para o nosso corpo, através da metodologia, né, e do processo, de que o corpo também conhece a rota do prazer, e que ela é muito boa. Perfeito, Mari. Nossa, seu trabalho é assim, edificante para a gente ouvir. Ficaria aqui horas. É bom. Tem mais algumas perguntas, Vamos a gente lá. ainda tem mais um tempinho. O que te move a continuar, mesmo diante das resistências que existe sobre falar de saúde mental? É o potencial que eu vejo que existe, sabe? Exatamente por entender que a gente tem todas essas características e qualidades enquanto organismo que funciona, sabe? Eu falo que a gente já tem, o nosso corpo já faz tanta coisa de forma automática pra gente, ele já respira sozinho, já bate o coração sozinho, já faz a digestão sozinho, já circula o sangue sozinho, né? Já regula a temperatura sozinho, às vezes a gente precisa dar uma ajudinha, mas no geral sozinho. Então, já tem tanta coisa que é feita no automático e que tem tanto potencial, é de tanta beleza,
a vida é tão organizada nesse sentido, que esse potencial é que me faz continuar. É saber que a gente está programado para viver melhor. O nosso corpo tem essa programação biológica, genética, de viver bem e de buscar a vida. Então, é um prato cheio, né? Só basta a gente respeitar. Eu gosto muito dessa palavra, sabe, Bárbara? Respeitar vem do latim, que eu não vou lembrar agora exatamente a pronúncia, mas é assim, olhar para trás, olhar mais uma vez. Então, quando a gente se respeita, um movimento de se respeitar não é deixar de errar ou deixar de falhar, mas é quando errar ou quando falhar ou quando tiver alguma coisa desajustada, olhar de novo. Seja na maternidade, seja na empresa, seja na loja, né? Nós estamos falando aqui das marcas que me procuram. O respeito é isso, olhar de novo. Algo que eu ainda possa fazer melhor, algo que ainda possa ser diferente. Então, eu te responderia dessa forma. Eu vejo muito potencial e eu acredito muito no poder do respeito. Bacana. Por que você acredita que performance verdadeira nasce do equilíbrio interno? E isso a gente vai lá na sua parte do poder do ser humano, né? São as conexões. Sim, isso. Eu tenho um trabalho bem legal também, que ele acontece no formato dos talks, né, no formato de palestras maiores também, porque às vezes tem empresas que precisam, às vezes, de ter a palestra num primeiro momento para perceber o movimento que aquilo faz no ambiente como um todo, na percepção, nos funcionários, para depois sentirem né, a necessidade e a confiança para contratar os outros serviços. Então, a palestra ele tem esse poder, né, de ser um contato muito legal, um contato que as empresas já estão acostumadas a fazer, porque tem um tempo que cabe e que é uma porta de entrada bem legal, e para depois a gente continuar a ter a constância que eu te falei, que eu acho que é bem legal. Então, o poder de ser humano, ele vem justamente disso, né, de entender que nós temos esse poder, esse potencial, mas para que ele seja expresso na sua potência maior, é importante que a gente esteja com os 4 níveis alinhados e personalizados, porque seria muito prepotente da minha parte chegar em todas as empresas e determinar que o cuidado daquela empresa, que a estrutura daquela empresa, ela tem que acontecer exatamente em todas as empresas que eu visito. Não existe isso. Sim. Cada ser humano, cada estrutura tem a sua característica. Então, esse poder que eu entendo que tem, de quando esses 4 níveis estão bem ajustados, a gente consegue performar melhor, levar essa estrutura corporal à máxima potência. Perfeito. E assim, como que o encantamento pelo corpo humano pode ser um diferencial até nos negócios? Eu acho que os negócios, né, seja em todos os formatos que eles têm, eles são compostos por pessoas, né? São as pessoas que negociam, eu preciso das pessoas para comprar de mim, eu preciso dos colaboradores. Então, entender que esse corpo, ele vai performar, né, melhor se ele estiver organizado, porque ele tem a estrutura básica dele lá. Se tiver alguma coisa que não tá legal, ele vai parar. Assim como uma máquina, ele vai parar. Por uma questão de sobrevivência também. Opa, tá me levando ao limite demais, deixa eu dar uma parada aí. Né? Aí tem as pessoas que têm enxaqueca, e cada pessoa às vezes para de um jeito, né? Então, perceber que essa capacidade, né, ela vem e que esse encantamento, com essa capacidade que a gente tem enquanto ser humano, voltar os olhos para isso cada vez mais, porque a gente se encanta muito facilmente com a tecnologia, com a inteligência artificial, com as coisas que estão fora, mas às vezes esquece do quanto a nossa estrutura física e corporal, ela é muito encantadora, muito organizada, e de novo, às vezes de forma que a gente não precisa nem orientar, né? Ela já tem uma programação própria, a gente só precisa cuidar e dar manutenção adequada. É isso, gente, cuidar, né? As mulheres precisam se cuidar, entender que o corpo, ele vai falar de alguma forma.
aprender também que às vezes tem coisas que não é pra gente. Sim, né? sim. Saber, às vezes, saber o dizer não quando Uhum. necessário, né? E se colocar em situações que são agradáveis pra gente, porque é o que você falou, a gente não precisa viver o tempo todo alerta, Sim. né? A gente pode relaxar também e viver da melhor maneira. E acho que você trouxe tudo isso dentro de todos os seus serviços muito bem pra gente. E isso é importantíssimo para as empresas, para as mulheres, poder se entender, porque às vezes tem uma coisa que você está tão ali no automático que você não consegue visualizar. É um carinho, né? Não quer dizer que você não vai nunca mais ficar estressado, que você não vai nunca mais ficar cansado. Não quer dizer isso, mas quer dizer que você vai contar para a sua vida, né? Para você mesmo, que existem as duas possibilidades. Exatamente. E que a gente consegue caminhar pelas duas, que o nosso corpo dá bastante sinais, né? Que ele é nosso aliado nesse sentido. Um aliado muito poderoso. Exatamente. Mari, eu queria te agradecer. Mas já! Passa rapidinho, tá vendo? Muito. Eu quero que você fale para o pessoal onde que as pessoas podem te encontrar, os seus canais que estão disponíveis aí nas redes sociais, e te agradecer pela oportunidade de você estar participando, trazendo para a gente esse conteúdo riquíssimo, para inspirar outras mulheres. Viu? Sim. E volte sempre que quiser. Eu vou voltar, com certeza, porque eu adorei. É isso, quando a gente faz, né, com propósito, quando a boca enche d'água, é muito gostoso. Obrigada, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma delícia. Que bom. É bom, né, cara? O corpo fica relaxado, né? Fica. E aí, eu queria convidar você, então, para me acompanhar nas redes sociais. O meu Instagram é @marimaciel.b, de bióloga. E lá eu falo um pouco mais sobre os meus serviços, mas nós já falamos aqui, né? Tem a opção da mentoria, a opção dos toques, que também tem tido muita procura pelas marcas, né? Buscando essa experiência diferenciada. Tem também o formato de palestra, que também é muito procurado, principalmente pelas empresas. E as minhas falas sobre maternidade, que eu também não posso deixar, que é uma paixão que eu tenho, enquanto lidando, né, com mulheres e com mães, nessa vida atual e dinâmica que a gente tem levado. É isso, pessoal. Vocês viram que hoje a gente está num formato diferente. Esse formato vai ser voltado para as mulheres, para esse ambiente mais intimista. Esse projeto ele não vai parar, ele vai continuar. Sim. Né? É um formato diferenciado. E você que gostou, quer aprender mais, se diferenciar, se destacar não só no meio corporativo, mas também como mulher, se inscreva no canal e nos siga no Spotify e no YouTube.